Ontem à noite, depois de ouvir algumas notícias assim da igreja, em sites assim que são sites que não trazem tendências ideológicas nem nada, mas coisas verdadeiras, coisas verídicas que eu pude ver. Depois eu disse assim: meu Deus, como acontecerão as coisas daqui a um tempo, já que aos poucos vão acontecendo. Esse ano eu farei 24 anos de padre, Então, eu não fui ordenado padre ontem, Já posso dizer que eu já estou assim num tempo bem de maturidade mesmo. E antigamente eu pensava assim, eu me preparava para a perseguição externa, ou seja, aquelas pessoas que não são católicas, que não querem saber de Deus, os governantes pagãos que iriam perseguir a igreja para que a igreja não fizesse isso e não fizesse aquilo, e aí nós teríamos que ser fiéis, e aí aconteceria a perseguição e morte para cá e morte para lá. Nesses 24 anos eu sempre tive essa visão. Só que hoje eu vou constatando que a coisa não é externa, é interna. A perseguição ela está se tornando interna, é o católico brigando com o católico. São as autoridades religiosas calando essa ou aquela pessoa, esse ou aquele padre, por estar falando a verdade. Antigamente se calava um sacerdote, as autoridades religiosas, por estar trazendo heresias. Então era chamada a atenção. Hoje nós vemos, e é o que eu constatei ontem, o que eu vi ontem, as autoridades eclesiásticas, elas calando esse ou aquele padre por estar falando a verdade. Aí eu dizia assim: meu Deus, aonde eu vou parar? O que irá acontecer comigo? Eu não estou aqui com vitimismo, mas eu estou dizendo, o que vai acontecer? Porque eu, como sacerdote, eu tenho que primar com a verdade. Eu tenho que falar sempre a verdade. Primeiro, a verdade que a igreja sempre ensinou, a verdade que nosso Senhor ensinou aos apóstolos e foi passando até hoje. Mas parece que a igreja, por parte dessa ou daquela autoridade, ela está cedendo às novidades e aos ensinamentos liberais. E nós estamos partindo para uma igreja liberal, onde tudo é permitido. E se tudo é permitido, então todo mundo vai se salvar. Então não adianta mais você falar isso e falar aquilo, falar essa ou aquela verdade, que não é bem assim, porque isso foram ensinamentos antigos, isso veio do passado. Mas agora não, agora é assim que deve ser. E aí, hoje, me deparo com esse evangelho, Porque para o céu todo mundo quer ir, mas ninguém quer passar pela cruz, ninguém quer beber do cálice, onde está contido o sangue. E Jesus aqui está dizendo: você está disposto a beber o cálice que eu vou beber? Então, Jesus, ele bebeu o cálice. Ele foi morto por causa da verdade. As autoridades religiosas do tempo de Jesus não toleraram a verdade que Jesus trouxe, porque eles estavam no caminho errado e eles estavam gostando daquele caminho. E as exortações de Jesus levavam eles a entenderem que eles precisavam mudar aquela concepção, eles precisavam realmente de conversão. Mas eles não aceitaram. E aí o que foi que fizeram? Prenderam Jesus e mataram Jesus. Então nós estamos caminhando para uma situação
de perseguição mesmo. Por exemplo, nós vamos vendo essa situação dos bispos da Alemanha que se colocam contra a exortação que o Papa fez nessa questão de abençoar homens com homem que querem casar e mulher com mulher que querem casar. A igreja, ela não condena, ela não está condenando a situação da pessoa de ter essa tendência de gostar de homem, o homem que gosta de homem, ou a mulher que gosta de mulher. A tendência não é condenada, é acolhida, e a igreja vai exortar como? Olha, reconhecemos a situação que você vive, mas viva a castidade. Porque se você coloca em prática essa ação que vai contra a natureza, porque é natural o homem com a mulher com o homem, é contra a natureza, homem com homem. Ainda mais que se o homem e a mulher se unem para procriar, e ali a união dos dois gera-se uma vida, e isso é natural, um homem com um homem vai gerar o quê? É só prazer. E o sexo, ele não pode ser banalizado, o sexo é sagrado, não pode ser banalizado apenas no prazer. E me desculpe, faz desse jeito e faz daquele e tem prazer ali. É isso que a igreja condena. Agora, o irmão que está nessa situação, ou a irmã, é acolhido pela igreja, e a igreja vai ajudar. Olha, faz penitência, faz jejum, reza, pede a Deus a graça para ter força. Da mesma forma, como eu, sacerdote, eu tenho que pedir muito a Deus força para não pecar contra a castidade. Assim como o casado na igreja, os dois eles têm que lutarem para não cair, a mulher não sair com outro homem que não seja o esposo, e o homem sair com uma outra mulher. E os dois têm que lutar, isso é lutar pela castidade, por causa de uma fidelidade. Como o jovem solteiro que está namorando, eles têm que lutar para não resvalar na mão, no sexo, numa relação sexual. Tem que lutar os dois. Isso é castidade. Então está todo mundo lutando. O casal está lutando, o sacerdote está lutando, o solteiro está lutando. Agora, por que o rapaz que tem essa tendência, ele não pode lutar? Por que a moça que tem essa tendência não pode lutar? Aí nós vemos essa revolta, eu não sei se é pena, aí vamos abençoar. O Papa já disse que não, porque não é a questão de um pensamento do Papa, é um pensamento da igreja, é o pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem não pode deitar com outro homem. É isso, está lá como eu sempre falo aqui para vocês, Levítico 18. Aí se opõe. Não, nós vamos fazer. Então, se hoje abençoa, daqui a um tempo vai fazer casamento. Olha, eu já estou dizendo que eu, Padre Augusto, não vou fazer casamento de homem com homem. Eu, o Padre José Augusto, pode processar, não tem problema não. É só consequência do Evangelho. É só isso. Porque é uma tendência que está aqui. Aí aqui no Brasil nós já começamos a perceber uma certa tendência de aceitação disso também, aceitação por parte das autoridades eclesiais, Aí fica ali, um padre fala aqui e aí já vai. Eu vou ter que beber desse cálice, porque eu não posso me contradizer diante de tudo que eu aprendi, por causa de ideias novas.
Eu estou dizendo, eu vou fazer 24 anos de padre, eu não vou jogar meu sacerdócio no vaso sanitário, não, me desculpa dizer assim. Eu não vou fazer, eu não posso fazer, porque Deus não quer que eu faça. Agora, quem quiser fazer, que faça. Cada um é livre. Agora, cada um é livre para responder diante de Deus. Ontem eu falava, da questão do estado religioso e do comum e o estado comum, O povão que vai caminhando ali na santidade, que pode ter isso e pode ter aquilo, mas a nível financeiro eu dizia que nós sacerdotes, os religiosos não podem ter e tal, por causa daquilo que foi assumido. E aqui tem uma coisa mais interessante que eu queria trazer para vocês hoje também. Os sacerdotes, eles deveriam ser homens que deveriam estar numa fase de união com Deus tão grande, mas tão grande, que deveriam estar tudo levitando por aí. Tamanha a santidade do encargo recebido. Então há uma exigência maior para eu que sou padre, de viver com mais empenho a santidade do que qualquer pessoa, até mesmo mais do que o religioso e a religiosa, e até mais do que o povão. Por quê? Meu Deus, eu consagro o pão e o vinho, eu absolvo os pecados. Por isso a santidade minha tem que ser mais, tem que ser maior. Não dá para até nós sacerdotes não deveríamos nem cair em pecado venial. Se já não era para cair em venial, imagine no mortal, diante do encargo recebido. Ainda mais que nós sacerdotes somos um outro Cristo, persona Cristo, a pessoa de Cristo. Então a santidade nossa, ela deve ser tão grande que não dá para a gente permitir determinadas coisas. Aí veja, hoje todo mundo pode receber a comunhão. A igreja liberal é a igreja que todo mundo pode receber a comunhão. E tem padres que estão dizendo que todo mundo deve receber. E quando está ali celebrando a missa, na hora da Eucaristia, tem gente que não levanta, obriga a pessoa a levantar, vem cá comungar. Por que você não quer comungar? Se Jesus veio para os pecadores. Não! A igreja verdadeira diz que nem tudo pode. Algumas coisas podem, outras não. É o sim, sim e o não, não, como Jesus disse. O resto vem de quem? Do maligno. Mas é assim. E o pior é quando nós vamos vendo que os fiéis estão gostando dessa vida, dessa ação, onde todo mundo pode viver do jeito que viver, porque Deus é amor e Deus é misericórdia. Então cada um faz o que quer e não está nem aí mais, porque esse ou aquele ensinou. Eu vou pagar muito caro, eu vou pagar mais caro do que vocês diante do trono de Deus quando eu for lá, porque eu sou sacerdote. E aí vem a minha luta, é a luta diária, é a luta constante, para cada vez mais eu ser de Deus. Imagine esses místicos que tiveram a graça, e Deus mostrou o inferno, o paraíso, e mostrou o purgatório também. Aí mostra lá, que os sacerdotes no inferno, eles vão ocupar o lugar mais cruel. O lugar mais cruel, aquele lugar que é o lugar mesmo do sofrimento maior, porque é o sofrimento, mas tem um sofrimento maior. Fala-se que tem uma hierarquia de sofrimento lá no inferno. Se é verdade, eu não sei, porque eu nunca fui lá e nem quero ir. Deus me livre de ir para lá. Mas se for isso verdade, meu Deus do céu, diante de tantos ensinamentos que estão sendo dados, que vão contra o que Jesus ensinou, a igreja ensinou,
Em que lugar nós iremos ocupar? Porque a santidade não é mais vista, não é mais necessária, e para tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. Se você fala, se você diz que a igreja ensinou isso aqui, não, mas tem essa explicação, é dada. Aí eu até peguei a Bíblia hoje aqui, né, para ler essa passagem de São Paulo a Timóteo, que está no capítulo 4, segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim: eu te conjuro. Olha, Paulo está exortando a Timóteo: eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, que há de julgar nós sacerdotes. Seremos julgados severamente por não termos levado as pessoas para o céu, por sua aparição e por seu reino. Ele diz: ó, prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Então hoje, exortar, repreender, insistir oportuna e oportunamente, na verdade, se tornou um problema. Eu tenho que chegar aqui e dizer assim: olha, está tudo liberado, meus irmãos, façam o que vocês quiserem, porque Deus é amor. Aí todo mundo tranquilo. Aí eu chego aqui e digo: gente, olha, realmente, você mulher, você pode abortar. Fica tudo calado, ninguém fala nada. Olha, todo mundo pode comungar, viu? Você que não é casado na igreja, que está vivendo com uma mulher ela vem de um outro casamento, não, você pode comungar sim. Afinal de contas, aqueles que estão casados na igreja mesmo, estão piores, não estão, vocês estão vivendo tão bem, vocês podem comungar. E todo mundo cala. Aí se nós sacerdotes dizemos: vocês não podem comungar, aí começa. Aí vem a briga, é radical, cala, não é isso, não é aquilo, porque falou a verdade. E aí Jesus continua, Paulo continua: porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. É nesse tempo que nós estamos, viu? Não se suporta mais a sã doutrina. Não se ensina a sã doutrina, a doutrina verdadeira, e não se suporta quando alguém fala sobre a sã doutrina. Esses dias um sacerdote estava pregando lá, na homilia, e começou a exortar, a falar isso, falar aquilo que estava errado. Uma pessoa lá se julgou dona da verdade e começou a brigar com o padre, e isso está lá no vídeo, chamando o padre de homofóbico, um monte de coisa. E o padre continuou, muito educado. O padre, está vendo? É isso aí, as pessoas não estão suportando mais ouvir a verdade. Aí ele foi exortado pelo bispo depois, que não deveria ter falado aquilo. Então vai falar o quê? Está vendo como não está suportando mais a sã doutrina? Quando você fala a verdade, você é calado. Por quê? Aí continua: porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelos pruridos de escutar novidades, ajuntarão mestres para si. Então, não vai ajuntar, não vai ser discípulo de Cristo, vai ser discípulo dessas pessoas que ensinam errado e que é conveniente para eles viverem assim. Então é bom. Nossa, eu gosto tanto daquele padre. Por quê? Porque ele disse que eu, apesar de não ser casado na igreja, eu posso comungar. Ai, que bonito, né? Eu gosto tanto dele. Ele não me julga. Bem, ele pode não estar te julgando, mas que você vai ser julgado diante da presença de Deus um dia, você vai. Na igreja camarada, boazinha, onde permite tudo, ninguém precisa mudar de vida, todo mundo é só continuar do mesmo jeito que está.
apartarão os ouvidos da verdade, é assim que está hoje, e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do evangelho e consagra-te ao teu ministério. Aí Paulo depois vai dizer que ele está chegando o tempo dele morrer, né? Porque está no final da vida já. Então ele está dizendo, então, ó, Timóteo, você vai ficar no meu lugar aí, então faça a sua parte. Porque já vão cortar minha cabeça já, viu? Vão cortar meu pescoço, melhor dizendo. Se você quiser ser fiel, vai cortar o teu também. Aí você vê os fiéis divididos, né? Eu não gosto daquele padre não, porque aquele dali fala a verdade, eu não gosto nem de ouvir ele, porque ele fala aquilo que eu não quero. Eu gosto daquele, porque aquele é tão bonzinho, não? Você viu que ele é tão amoroso, ele é tão bonitinho, para ele, que não exorta, não fala nada. Uma igreja que não se converte, não muda de vida, as pessoas não buscam a confissão, vivem de qualquer jeito, e está assim. Então eu quero dizer, eu tenho que me pôr do lado de Jesus Cristo. Agora, eu vou ter força, eu não sei. Ontem, na hora que eu fui dormir, eu dizia, Jesus dá vontade, sabe de quê? De ir para um lugar e ficar lá sozinho, celebrando missa, e não incomoda ninguém. Mas não dá para fazer isso também. Porque como vai salvar os outros? Já que eu estou falando aqui também para os membros da comunidade, será que vocês que são membros da comunidade estão todos mesmo firmes na doutrina? Ou vocês já estão no liberalismo também, dizendo assim, não é bem assim também não. É exagero. O que é que tem? Imagine pregadores do evangelho que ficam dizendo por aí que, olha, o que é que tem? Não é bem assim. Agora sabe qual é o problema? É porque nós nos deparamos na nossa casa com os nossos irmãos, parentes e tudo, que estão numa condição errada. Aí não é melhor ficar no mais ou menos? Acreditando que está tudo bem? Agora as mulheres estão cortando o cabelo igual homem. Não é nem questão de cortar o cabelo igual homem, né? É que tira tudo, fica só o couro cabeludo. Você olha para aquela pessoa, você não sabe se é mulher ou se é homem. Não dá mais para distinguir. Agora está uma onda lá da questão ortográfica, né? Que não pode mais dizer ele e ela. É tudo eles. É um negócio lá que eu não vou nem perder tempo com isso. Não tem nada a ver. Que bagunça, meu Deus. Olha, eu espero que no tempo que a coisa estiver tão bagunçada, eu já esteja lá, prestando contas a Deus dos meus atos. Porque eu estou vendo que cada vez mais é assim, olha, você fala, você está ali conversando com seus irmãos no sacerdócio, aí você diz assim, que Deus é amor, aí cada um tem uma ideia, cada um fala isso, aí a pessoa vai buscando a justificativa. Não é nos santos padres, não é no Santo Tomás de Aquino, não é no Santo Agostinho, não, em São João Crisóstomo, São Jerônimo, não, é naquele teólogo pagão, é naquele filósofo pagão. É assim que está. Então é melhor você fazer o quê? Fica calado, não discute não, porque só gera discussão. Você faz uma pergunta, cada um fala de um jeito, não é bem assim, olha, fale assim, vamos partilhar alguma coisa para você ver. Essas partilhas, que eu não sei se é benditas ou se são malditas. Porque na hora que você fala a verdade, você é questionado, não é bem assim, não é bem. Aí você se torna o quê? O problema agora. É isso.